O brinde de Alberto soou pela sala, o cristal da taça vibrar com a sua voz falsamente calorosa, e os convidados aplaudiram com entusiasmo ensaiado. Aos 45 anos, com a minha Clara, a mulher que me deu tudo. Senti o calor da vergonha subir-me pelo pescoço, uma queimadura lenta e humilhante, porque sabia o que se escondia por detrás daquele sorriso público, daquela fachada de devoção. Precisava de um momento, apenas um, longe dos olhares. Murmurei uma desculpa a uma prima afastada e escapei para a quietude do corredor, em direção à cozinha para buscar um copo de água, um pretexto para respirar. Foi então que a porta do quarto de hóspedes, no fim do corredor, rangeu. Um som mínimo, quase imperceptível por cima do zumbido da festa, mas para mim soou como uma fratura. Parei, com a mão a meio caminho do interruptor da luz. Através da frincha da porta entreaberta, vi um movimento. Um clarão de tecido verde esmeralda que conhecia demasiado bem. Era o vestido de seda que eu tinha oferecido à minha filha, Sofia, no seu 21º aniversário. O meu coração deu um solavanco doloroso. E depois ouvi a voz do meu marido, já não o tom de discurso público, mas um sussurro rouco, íntimo, carregado de uma cumplicidade que nunca fora para mim. Ele nem desconfia, pois não? A Bela Tola está demasiado ocupada a servir canapés. A resposta de Sofia não foi uma palavra, mas um riso abafado, cristalino, que me atravessou o peito como uma faca de gelo. Nesse momento, ouvi passos a aproximarem-se pelo corredor. Era Helena, uma velha amiga da família. Entrei em pânico, recuando para as sombras de um vão de parede, atrás de um vaso de plantas alto. Helena passou por mim sem me ver, cantarolando, a caminho da casa de banho. Eu estava presa, forçada a ouvir. Ela olhou para mim durante o brinde, continuou a voz de Alberto, agora mais baixa, com aqueles olhos de cão abandonado. Às vezes, quase tenho pena dela. Não tenhas, a voz de Sofia era agora afiada, desprovida de qualquer doçura filial. Ela escolheu esta vida. Ela escolheu ignorar. Além disso, o dinheiro dela vai ser mais útil conosco. Houve um som de beijo, úmido e prolongado. Temos de ter cuidado, Alberto. Só mais um pouco. Assim que a nova procuração estiver assinada, podemos ser mais livres. A porta da casa de banho abriu-se. Helena saiu, lavando as mãos no ar. Fiquei ali, imóvel no corredor escuro, com o copo de água vazio na mão, o vidro a arrefecer contra minha pele febril. Compreendi que os hematomas que ele por vezes me deixava no corpo, escondidos debaixo de mangas compridas, não eram nada comparados com a ferida que a minha própria filha acabará de me abrir na alma. Uma ferida calculada, fria e gangrenosa. Voltei para a sala de estar, com um sorriso congelado no rosto. Cada passo era um esforço monumental, como se estivesse a caminhar contra uma correnteza forte no fundo do oceano. Alberto e Sofia já lá estavam, de pé, perto da janela panorâmica, a rir com um dos sócios de Alberto. Ele tinha o braço casualmente pousado nos ombros dela, e ela inclinava-se para ele com uma familiaridade que agora me queimava os olhos. Ele pegou num camarão do tabuleiro de um empregado que passava e levou-o diretamente à boca dela. Ela abriu os lábios, aceitando-o, os seus olhos fixos nos dele num simulacro de inocência. Via tudo com uma clareza horrível, insuportável, o olhar possessivo dele, a forma como a mão dela se demorou um pouco mais no braço dele quando ela lhe entregou um guardanapo. Durante anos, eu tinha interpretado estes gestos como afeto paternal, uma ligação especial e inofensiva entre pai e filha. Agora, via-os pelo que eram, uma performance elaborada, ensaiada, para uma única espectadora enganada. Clara, querida, estás pálida, disse Helena, aparecendo ao meu lado com 2 taças de champanhe. Tudo bem. Forcei os meus lábios a curvarem-se ainda mais. Apenas cansada, Helena. É muita emoção. Oh, eu compreendo. Mas que noite maravilhosa! E olha para aqueles dois, disse ela,
acenando com a cabeça na direção de Alberto e Sofia. É tão raro ver um pai e uma filha tão próximos hoje em dia. Ele adora-a. É a luz dos olhos dele. Sim, consegui dizer, a palavra raspar na minha garganta. A luz dos olhos dele. A festa continuou à minha volta, um zumbido sem sentido de conversas e risos. Eu era uma fantasma na minha própria casa. Ao observar a destruição da minha vida em tempo real, apanhei um tabuleiro de copos vazios da mesa de centro, precisando de algo para fazer com as mãos. Ao virar-me, os meus olhos encontraram os de Alberto do outro lado da sala. Ele sorriu-me, um sorriso largo e falso, e levantou a sua taça num brinde silencioso só para mim. Um arrepio percorreu-me a espinha. Ele estava a brincar comigo, a gozar com a minha ignorância. As minhas mãos tremeram e um dos copos escorregou, estilhaçando-se no chão de madeira com um som agudo que cortou o barulho da festa. O silêncio caiu por um instante. Alberto estava ao meu lado num piscar de olhos, a sua mão firme no meu braço. Desajeitada como sempre, meu amor, disse ele com um riso que não chegou aos seus olhos. Não te preocupes, eu trato disto. Ele fez sinal a um empregado e, com uma eficiência tranquila, a desordem foi limpa, o incidente esquecido por todos. Menos por mim. A sua mão no meu braço não era de apoio, era um aviso. Quando o último convidado finalmente saiu, o silêncio que se instalou na casa era mais pesado do que qualquer grito. Alberto atirou o casaco para uma cadeira com um gesto de enfado. A festa foi um sucesso. Todos adoraram a tua comida, como sempre, disse ele, a voz desprovida de qualquer calor. A sua avaliação não era um elogio, era uma constatação de um serviço bem prestado. Ele esperava que eu limpasse, que arrumasse a desordem, como sempre. Sofia bocejou de forma teatral, esticando os braços por cima da cabeça, o tecido de seda a colar-se ao seu corpo. Estou exausta. Vou para a cama. Boa noite, mamã. O beijo que ela me deu na bochecha foi frio e rápido, a sua pele como papel de seda. Ela não me olhou nos olhos. Observei-a subir as escadas, os seus passos leves e silenciosos no tapete. A assassina da minha felicidade a retirar-se para os seus aposentos. Depois, virei-me para Alberto. Ele estava a desapertar a gravata, o olhar a percorrer a desordem da sala com desagrado. O seu olhar encontrou o meu, e pela primeira vez em décadas, não desviei o olhar. Mantive-o fixo, sentindo o vazio gelado dentro de mim a transformar-se em algo duro, algo inquebrável. Ele franziu o sobrolho, surpreendido pela minha ousadia, a sua mão a parar a meio do nó da gravata. O que foi? Perdeste a língua? Rosnou ele, dando um passo na minha direção, o seu modo padrão de intimidação. Mas eu não recuei. Fiquei ali, imóvel, a minha espinha direita. Peguei no corta-pão de prata que tinha sido usado para o bolo de aniversário, a lâmina brilhar sob a luz fraca do candeeiro. Comecei a limpar a cobertura de creme da lâmina com um guardanapo, um movimento lento e metódico. O único som era o do tecido a deslizar sobre o metal. Ele parou, a sua expressão a mudar de irritação para uma incerteza cautelosa. No silêncio entre nós, uma decisão tomou forma, dura e inabalável como um diamante. Passei a noite na poltrona da sala de estar. Não conseguia suportar a ideia de me deitar na cama que partilhara com ele, a cama que agora estava contaminada pela sua traição dupla, pelo cheiro dela. Cada rangido do soalho no andar de cima enviava uma onda de náusea através de mim. Eu ouvia os seus passos pesados, o som da água correr na casa de banho, a porta do quarto dela fechar-se suavemente. Eram os sons da minha vida, a banda sonora da minha prisão, mas agora soavam diferentes. Estavam distantes, como se pertencessem a um filme sobre a vida de outra pessoa. Levantei-me e caminhei pela casa silenciosa. Fui até ao escritório dele. A porta estava destrancada. Lá dentro, sobre a secretária de mogno, estava uma pasta de couro. Aubrey. No interior,
Documentos legais. Uma procuração. Dava a Sofia controle total sobre os meus bens e investimentos, citando a minha saúde frágil e estado mental delicado. Estava à espera da minha assinatura. A data prevista para a assinatura era a manhã seguinte. Ao amanhecer, a luz cinzenta filtrou-se pelas janelas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar. Senti-me como uma daquelas partículas, insignificante e perdida no grande esquema da sua conspiração. Mas depois olhei para as minhas mãos, para as veias salientes e a pele enrugada. Estas mãos tinham criado refeições, cuidado de feridas, segurado uma bebé que agora me apunhalava pelas costas. Tinham suportado dor. Eram mãos de uma sobrevivente. Levante-I me, as articulecos a protestar. Fui ao armário do corredor e tirei de lá uma mala de viagem antiga, de couro, que não era usada há anos. Levei-a para o quarto, movendo-me em silêncio de felino enquanto ele ressonava. Não peguei em muitas roupas. Apenas o essencial. Mas abri o meu cofre de joias. Tirei o colar de pérolas da minha mãe, os brincos de diamante da minha avó. Esvaziei as 2 contas bancárias conjuntas através de uma transferência online para uma conta nova, aberta meses para uma emergência que eu nunca soube que seria esta. Por último, peguei na procuração. Não a rasguei. Dobrei-a cuidadosamente e coloquei-a na minha mala. Desci para a cozinha. Não para fazer o pequeno almoço dele, mas para fazer um café para mim. Forte e amargo. O som do moedor de café manual pareceu um trovão na casa silenciosa, mas eu não me importei. Sentei-me à mesa da cozinha, a beber o café da minha chávena favorita, a que ele sempre disse ser feia. A mala estava no chão, ao meu lado. Quando os primeiros raios de sol dourado tocaram no chão da cozinha, eu sabia o que tinha de fazer. Não era uma fuga. Foi o primeiro ato de uma guerra. A rebelião silenciosa tinha acabado. Enquanto ele dormia, comecei a minha busca. Não era um ato de fúria, mas uma operação cirúrgica. Movia-me pela casa como uma ladra, cada passo calculado, cada respiração controlada. O coração não batia descontroladamente. Era uma batida surda e pesada, o tambor de uma guerra que acabará de ser declarada. O seu escritório, um santuário de mogno e couro que eu raramente entrava, cheirava a charutos velhos e a mentiras. O lugar estava imaculado, como sempre. Uma fachada de ordem para esconder o caos da sua depravação. Comecei pelas gavetas da secretária, deslizando-as sem fazer ruído. Papéis, contratos, extratos bancários. A vida dele estava ali, organizada em pastas meticulosamente etiquetadas. Nada parecia fora do lugar. Era demasiado perfeito. A minha intuição levou-me a uma pequena estante de livros de direito. Passei os dedos pelas lombadas de couro. Um deles, Tratado sobre Direito da Família, pareceu-me ligeiramente desalinhado. Puxei-o. Não era um livro, mas um cofre disfarçado. O meu sangue gelou. Tentei combinações óbvias. A data de nascimento dele, a dela, a do nosso casamento. Nada. Então, lembrei-me de algo que ele dissera uma vez, a rir, numa festa. O único número que importa é o do primeiro milhão que fiz. Tentei a data da venda da sua primeira empresa. O cofre abriu-se com um clique suave. Lá dentro, não havia dinheiro. Havia uma pequena caixa de veludo azul escuro, um passaporte que não era o dele, com a sua fotografia, mas um nome diferente, e um maço de papéis. Abri a caixa primeiro. Os meus dedos tremiam ao levantar a tampa. Lá dentro, um delicado colar de ouro branco com pendente em forma de coração, cravejado de pequenos diamantes. Era caro. E definitivamente não era para mim. Pousei a caixa e peguei nos papéis. Eram bilhetes de avião. Para 2 pessoas. Alberto e Sofia. Para as Maldivas. Partida marcada para a semana seguinte, apenas de ida. Por baixo, uma escritura de uma propriedade em nome dela.
Uma vivenda à beira-mar, comprada há 6 meses. E, finalmente, o maço de cartas, amarrado com uma fita de cetim verde, a mesma cor do vestido dela. A caligrafia era inconfundivelmente da Sofia. Comecei a ler, e cada palavra era um novo golpe, cada frase uma facada precisa. Não eram apenas cartas de amor. Eram planos de negócios. Detalhes sobre como desviar fundos das minhas contas de investimento. Discussões sobre como acelerar a minha deterioração mental com a ajuda de um certo Dr. Mendes, para validar a procuração. Ele diz que mais 2 semanas de medicação no chá dela e ninguém questionará o diagnóstico, escrevia ela numa das cartas. Quando a velha finalmente se for, seremos livres e ricos. A tua paciência será recompensada, meu amor. A velha. A minha filha não me via como uma pessoa, mas como um obstáculo, um cofre a ser esvaziado antes de ser descartado. Com uma precisão que me surpreendeu, fotografei os documentos mais incriminatórios com o meu telemóvel. A carta que mencionava o médico, a escritura da propriedade, os bilhetes de avião. Dobrei a carta original e guardei-a no bolso do meu roupão. Peguei na caixa de veludo. Deixei tudo o resto e fechei o cofre. Voltei a colocar o livro no seu lugar. Ninguém saberia que eu ali estivera. A minha mente estava surpreendentemente clara. A dor estava lá, uma pressão física no meu peito, mas por baixo dela havia uma camada de raiva fria, cortante como gelo. Esta raiva deu-me uma força que eu não sabia que possuía. Voltei para a cozinha e sentei-me à mesa de jantar, a caixa de veludo na minha mão, o metal frio contra minha pele. Esperei. Quando Alberto desceu as escadas, já vestido para o trabalho, a assobiar uma melodia desafinada, parou abruptamente ao ver-me. Uma ruga de irritação formou-se na sua testa. Não fizeste o pequeno almoço? Onde está o café? Perguntou ele, a sua voz carregada da habitual impaciência. Não respondi. Em vez disso, abri a minha mão e coloquei a caixa de veludo azul sobre a mesa de mogno polido. Não a deixei cair. Coloquei deliberadamente. O som do veludo a tocar na madeira foi quase inaudível, mas para ele, pareceu uma explosão. Ele olhou para a caixa, depois para o meu rosto. O assobio morreu nos seus lábios. Ele tentou um sorriso, um espasmo de músculos que não alcançou os seus olhos. Ora, encontraste o teu presente de aniversário adiantado. O meu aniversário foi há 2 meses, disse eu, a minha voz calma e nivelada, um som que não reconheci como sendo meu. A cor desapareceu do seu rosto. Ele olhou para a caixa como se fosse uma serpente. Onde encontraste isso? A sua voz era um silvo baixo, ameaçador. Num lugar onde guardas as tuas verdades, respondi, sem piscar. Ele estendeu a mão para agarrar a caixa, mas eu fui mais rápida. Coloquei a minha mão sobre ela, os meus dedos a cobrirem o veludo. O seu olhar dardejou para minha mão, depois para o meu rosto. Pela primeira vez em décadas, vi um vislumbre de pânico nos seus olhos. Pânico real e sem filtros. Isso não é teu para perguntares, continuei, a minha voz a ganhar força. O seu rosto contorceu-se numa máscara de fúria. Sua velha intrometida. Estiveste a bisbilhotar nas minhas coisas. Nesta casa. Ele levantou a mão, um gesto instintivo, a sombra de violência que pairara sobre o nosso casamento durante anos. O meu corpo preparou-se para o impacto por puro hábito, mas os meus olhos não se fecharam. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente, sobre a mesa, e olhei diretamente para ele, desafiando-o. O meu olhar era um espelho, a refletir a sua fealdade. O momento esticou-se. A sua mão pairou no ar, a tremer de raiva contida. Ele viu algo de diferente no meu rosto, uma ausência de medo que o desarmou completamente. Ele não estava a olhar para sua vítima, estava a olhar para uma juíza. Lentamente, como se estivesse a mover-se debaixo de água, ele baixou o braço. Tu não sabes de nada, cuspiu ele, as palavras a pingar veneno. Zai,
Respondi calmamente. Tirei a carta dobrada do meu bolso e coloquei-a sobre a mesa, ao lado da caixa. Sei sobre as Maldivas. Sei sobre a vivenda. Sei sobre o Dr. Mendes e a medicação no meu chá. A visão da carta fez com que o último vestígio de controlo de Alberto se desvanecesse. Com um rugido, ele deu um passo em frente e arrancou-a da mesa, rasgando-a em pedaços com uma fúria cega. Tu não tinhas o direito, gritou ele, o seu cuspo a voar. Esta é a minha casa. A minha casa. Tu vives aqui pela minha generosidade. As suas palavras, destinadas a diminuir-me, a lembrar-me do meu lugar, já não tinham poder. Eram apenas o ruído de um animal encurralado. Levantei-me da cadeira, o meu corpo a sentir-se estranhamente leve, desprovido do peso de 45 anos de submissão. Não por muito mais tempo, disse eu. Virei-lhe as costas e comecei a caminhar em direção à porta da frente, os seus gritos a ecoarem no hall de entrada. Onde pensas que vais? Não tens para onde ir. Não tens nada. Não és nada sem mim. Vou dizer a toda a gente que enlouqueceste. Quem é que eles vão acreditar, Clara? Em mim, ou na velha histérica e confusa? Parei com a mão na maçaneta da porta. Não me virei. Olhei para a chave da porta da frente, pendurada num pequeno gancho de latão ao lado da porta. Tirei-a calmamente, caminhei até a mesinha de apoio do hall e coloquei-a em cima da superfície polida. Um gesto final de renúncia. Eu posso não ser nada, disse eu, a minha voz a tremer ligeiramente, mas firme, a ecoar no silêncio que se seguiu ao seu ataque. Mas prefiro ser nada sozinha do que tudo o que tu pensas que és. E depois abri a porta e saí para a luz ofuscante do sol da manhã, fechando-a atrás de mim. O clique do trinco foi o som mais libertador que alguma vez ouvi. A rua estava silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros e pelo som distante de um corta-relva. O ar fresco encheu os meus pulmões e pareceu-me a primeira lufada de ar verdadeiramente livre que eu tinha respirado em décadas. Não tinha mala. Não tinha carteira. Não tinha um plano. Tinha apenas as roupas que trazia vestidas, o telemóvel no bolso do roupão e uma certeza devastadora que era também uma arma. Caminhei sem rumo, quarteirão após quarteirão. A minha mente, antes um turbilhão, estava agora fria e focada. As imagens do rosto de Alberto, do rasgar da carta, da caligrafia da minha filha, já não eram feridas, eram provas. Peças de um puzzle que eu iria montar perante o mundo. As lágrimas não vieram. A tristeza estava enterrada sob camadas de uma raiva gelada. Raiva de mim mesma, sim, mas essa era uma indulgência que eu não podia permitir-me. A autocomiseração não me levaria a lado nenhum. A minha caminhada levou-me a um pequeno parque público. Sentei-me num banco de ferro forjado, frio contra as minhas pernas. Observei as crianças a brincar num baloiço. Os seus gritos de alegria um contraponto bizarro ao silêncio dentro de mim. Uma jovem mãe, empurrando seu filho, olhou na minha direção e sorriu, um gesto casual de simpatia para com uma estranha. Devolvi o sorriso, um movimento fraco e hesitante dos meus lábios. Foi a primeira interação humana que tive como uma mulher livre. E percebi que estava sozinha, mas não estava derrotada. Tirei o telemóvel do bolso. As minhas mãos estavam firmes. Abri a galeria de imagens. As fotografias estavam lá, nítidas e irrefutáveis. Percorri a minha lista de contactos, passando por dezenas de nomes que agora me pareciam estranhos, amigos dele, conhecidos superficiais. E então vi o nome. Ricardo. O meu primo. Um advogado de divórcios, implacável e brilhante, com quem eu não falava há quase 10 anos porque Alberto considerava demasiado agressivo. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Esta era a linha que, uma vez cruzada, não teria retorno. Isto não era uma fuga. Era o primeiro movimento numa guerra pelo meu nome, pela minha sanidade e pela minha vida. Respirei fundo, o ar da manhã a queimar-me os pulmões.
E fiz a chamada. Escritório de Advocacia de Ricardo Neves. Bom dia, disse uma voz profissional. Gostaria de falar com Ricardo. Por favor, disse eu, a minha voz a soar mais forte do que esperava. Diga-lhe que é a Clara, a prima dele. É um assunto de família. E é urgente. Lembrei-me de Laura, a minha vizinha do outro lado da rua. Era uma mulher jovem, talvez com 30 e poucos anos, que se tinha mudado há cerca de um ano. Trocávamos cumprimentos educados sobre a SEB, comentários sobre o tempo, mas nada mais. No entanto, por vezes, eu via um olhar de preocupação nos seus olhos quando ela me via no jardim, especialmente quando eu insistia em usar mangas compridas num dia de calor sufocante. Ela sabia, ou pelo menos, suspeitava. A memória dos seus olhos, claros e diretos, deu-me um fio de esperança. Com uma nova determinação que parecia vir de fora de mim, levantei-me do banco do parque e caminhei de volta na direção da minha antiga casa, o meu estômago a revirar-se a cada passo familiar. Mas desta vez, o meu destino era a porta dela. Hesitei por um momento na sua soleira, a tinta azul clara da porta parecer demasiado alegre para o meu estado de espírito. O medo e a vergonha lutavam dentro de mim como dois animais enjaulados. O que é que eu lhe ia dizer? Olá, o meu marido e a minha filha estão a conspirar para me roubar e possivelmente matar-me. Posso usar o seu sofá? Como é que eu podia explicar a confusão da minha vida a uma estranha? Respirei fundo, o ar a arranhar os meus pulmões, e toquei a campainha. O som pareceu ecoar pela rua silenciosa, um anúncio da minha humilhação. Os segundos que esperei pareceram uma eternidade. Finalmente, a porta abriu-se, e Laura ficou ali, com uma caneca de cerâmica na mão, uma expressão de surpresa no rosto que rapidamente se transformou em alarme ao ver o meu estado. Clara? Está tudo bem? Parece que viu um fantasma. A sua voz era suave, genuinamente preocupada. Foi essa preocupação sem artifícios que me quebrou. As palavras não saíam. Tentei formar uma frase, mas em vez disso, um soluço escapou dos meus lábios, um som feio, rasgado e desesperado que vinha do fundo de 45 anos de silêncio. Laura não hesitou. Ela pousou a caneca na mesinha do hall, pegou-me gentilmente pelo braço, a sua mão quente contra minha pele gelada, e puxou-me para dentro de casa. Fechou a porta atrás de nós, o clique suave do trinco a criar um refúgio seguro do mundo exterior. Levou-me até o sofá da sala, um móvel confortável e coberto com uma manta de lã, e sentou-se ao meu lado, esperando pacientemente que eu recuperasse o fôlego. Não fez perguntas, não me apressou. A sua presença silenciosa era um bálsamo, uma permissão para desmoronar. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram num jorro descoordenado, uma torrente de dor e traição. Contei-lhe sobre o brinde, sobre o corredor, sobre o vestido verde esmeralda. A minha voz quebrou quando cheguei à parte sobre as cartas, sobre o Dr. Mendes, sobre as Maldivas. Durante todo o tempo, ela segurou a minha mão, o seu toque firme e reconfortante a ancorar-me na realidade. Quando terminei, exausta e vazia, ela simplesmente disse: "Tu ficas aqui, pelo tempo que precisares." Depois levantou-se. "Vou fazer um chá." E trancar a porta dos fundos. Viver com a Laura era como entrar noutro mundo. A sua casa era pequena e modesta, mas estava cheia de luz, plantas e o cheiro a café e a tinta. Ela trabalhava a partir de casa como designer gráfica, e o som suave do seu teclado tornou-se uma presença reconfortante, a banda sonora da minha nova e frágil segurança. Pela primeira vez em anos, eu não andava em bicos de pés. Não me encolhia quando uma porta se fechava com demasiada força. Laura tratava-me com um respeito e uma gentileza que me eram completamente estranhos. Ela fazia-me chá, perguntava-me como eu tinha dormido e, quando eu falava, ela ouvia-me de verdade, os seus olhos nunca se desviando dos meus. No início, sentia-me um fardo, uma intrusa na sua vida pacata. Na primeira manhã, levantei-me por hábito antes do amanhecer para fazer café.
mas ela encontrou-me na cozinha e tirou-me suavemente o moinho de café das mãos. Clara, aqui tu és uma convidada. Senta-te. Deixa-me tratar de ti. As suas palavras abriram uma pequena janela no meu coração, deixando entrar um pouco de calor. Uma noite, enquanto jantávamos uma sopa simples que ela tinha feito, ela confessou: a minha mãe passou por algo semelhante. O meu pai, ele era muito parecido com Alberto, pelo que descreves. Eu era demasiado nova para compreender na altura, via-a apenas como triste. Ajudar-te é como se eu estivesse a ajudar a minha mãe, de certa forma, a dar-lhe o refúgio que ela nunca teve. O meu primo Ricardo ligou-me de volta no telemóvel de Laura. A sua voz era exatamente como eu me lembrava, rápida, incisiva, sem espaço para sentimentalismos. Clara, não me digas onde estás. Não por telefone. Enviaste as fotos? Ótimo! A carta sobre o médico é a nossa arma principal. O resto estabelece o padrão de comportamento. Ouve com atenção. A partir de agora, não falas com ele. Não falas com ela. Não respondes a números desconhecidos. A Laura é de confiança? Bom, precisamos dela. Alberto vai tentar pintar-te como instável. É o manual de instruções deles. Ele vai tentar isolar-te. O teu trabalho é manteres-te segura e deixares-me trabalhar. Claro que o Alberto não desistiu facilmente. O ataque começou, tal como Ricardo previra. Primeiro, com telefonemas para o número de Laura, que ela agora ignorava, deixando-os ir para o correio de voz. As mensagens dele eram uma mistura assustadora de súplicas e ameaças. Clara, meu amor, volta para casa. Estou doente de preocupação. Tu não estás bem. Seguido por se não voltares imediatamente, vou chamar a polícia e dizer-lhes que foste raptada por essa vizinha oportunista. Depois, ele começou a aparecer. Ficava do outro lado da rua, dentro do seu Mercedes, a observar a casa, um vulto sombrio e ameaçador. Uma tarde, ele atravessou a rua e começou a bater na porta, não com os nós dos dedos, mas com o punho fechado, a madeira vibrar com os golpes. Clara, eu sei que estás aí. Abre a porta. A tua loucura já foi longe demais. Fiquei encolhida na cozinha, o meu corpo a reagir com um tremor que eu odiava, os velhos reflexos de medo apoderarem-se de mim. Mas a Laura, calma como uma rocha, pegou no seu telemóvel, iniciou a gravação de vídeo e foi até a porta. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, a sua voz era baixa, mas firme e calma. Consegui ouvir a resposta de Alberto, distorcida pela raiva. Quem é você para se meter nos assuntos da minha família? A minha mulher está doente. Ela precisa de ajuda, e você está a mantê-la em cativeiro. Espreitei pela janela da cozinha e vi Laura levantar o telemóvel, mostrando-lhe claramente o ecrã a gravar. Chama-se assédio e intimidação, Sr. Alberto. E é crime. A polícia está a caminho. Aconselho a estar no seu carro quando eles chegarem. A expressão no rosto de Alberto mudou de fúria para um cálculo frio. Ele olhou para o telemóvel, para o rosto impassível de Laura, e depois para as janelas das casas vizinhas. Derrotado, cuspiu para o chão e afastou-se, entrando no carro e arrancando com um cantar de pneus. O próximo ataque foi mais insidioso. Veio da Sofia. Ela ligou para Laura, a chorar histericamente, uma performance digna de um Oscar. Laura passou-me o telefone com uma expressão cautelosa. Mãe, onde estás? O pai está tão preocupado. Ele não come, não dorme. Ele anda pela casa a chamar por ti. Estás a destruir a nossa família. O que é que te deu? A sua voz, cheia de falsa preocupação e acusações, era como veneno. Cada palavra era calculada para me fazer sentir culpada, para me manipular e me fazer voltar para a armadilha. Sofia, comecei eu, a minha voz a tremer, mas a ganhar força com a raiva. Ussisvo.
No corredor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Silêncio pesado, denso, culpado. Eu não sei do que estás a falar, disse ela finalmente, a sua voz agora fria e dura, despojada de qualquer emoção fingida. Debes estar confusa. O pai diz que tens andado muito esquecida ultimamente, que tens inventado coisas. O descaramento da mentira deixou-me sem fôlego. Eles estavam a tentar pintar-me como louca, senil, a construir a narrativa para a procuração. Eu li as tuas cartas, Sofia, disse eu, e a minha voz não tremeu. Li sobre as Maldivas. Li sobre a medicação no meu chá. O silêncio que se seguiu foi ainda mais longo, um vácuo no éter. Podia quase ouvi-la pensar, a recalcular. O choro parou instantaneamente. Quando ela falou novamente, a sua voz era irreconhecível, plana e cortante como vidro partido. Tu não fazes ideia do que acabaste de fazer. Destruíste tudo. Mas não penses que vais ganhar. Vais morrer sozinha e esquecida no asilo, sua velha patética. Nós vamos certificar-nos disso. Com um clique, ela desligou. Fiquei a segurar o telefone, as suas palavras a ecoarem na minha cabeça. Não era uma ameaça vazia. Era uma promessa. No dia seguinte, a campainha tocou. Laura e eu olhamo-nos, tensas. Ela foi ver pelo óculo da porta. Não é o Alberto, sussurrou ela, franzindo o sobrolho. É um homem de fato. Bem vestido. Abriu a porta um palmo, mantendo a corrente de segurança. Bom dia, disse o homem, com um sorriso oleoso que não chegava aos seus olhos. Sou o doutor Mendes. Tenho uma consulta com a senhora Clara. O marido dela está muito preocupado com seu estado confusional e pediu-me para vir avaliá-la. O meu sangue gelou nas veias. Era ele, o médico da carta. Eles não estavam a brincar. Estavam a executar o plano. Laura, no entanto, não vacilou. Não há nenhuma senhora Clara aqui que tenha uma consulta consigo, doutor, disse ela, a sua voz polida mas gélida. Qualquer tentativa de contato não solicitado com a minha convidada será comunicada ao seu advogado, Ricardo Neves, e à Ordem dos Médicos por conduta imprópria. Tenha um bom dia. Ela fechou a porta na cara dele antes que ele pudesse responder. Olhou para mim, o seu rosto pálido mas determinado. Ele tirou uma fotografia à porta antes de se ir embora. Clara, eles estão a construir um caso. A dizer que te recusas a receber tratamento. Naquela noite, eu não consegui dormir. A casa de Laura, antes um refúgio, começava a parecer uma fortaleza sitiada. Eles não iriam parar. A cada passo que eu dava em direção à liberdade, eles construíam um novo muro para me encurralar. Sentei-me na escuridão da sala de estar, a olhar para as luzes da rua filtrarem-se pelas persianas. O medo era uma presença física, mas por baixo dele, a raiva continuava a arder, uma brasa incandescente. A raiva por eles, mas também a raiva por mim, por ter permitido que isto acontecesse durante tanto tempo. Laura encontrou-me ali quando desceu para beber um copo de água. Ela sentou-se ao meu lado no escuro, em silêncio por um longo momento. Eles não vão parar, pois não, sussurrei eu. Não, respondeu ela suavemente. Pessoas como eles nunca param, a não ser que sejam parados. As suas palavras pairaram no ar entre nós. Parados. Não evitados, não apaziguados. Parados. Levantei a cabeça e olhei para o rosto dela, mal visível na penumbra. Vi a memória da sua própria mãe nos seus olhos, a sombra de uma dor antiga. E vi também uma força que ela estava a partilhar comigo. Peguei no telemóvel descartável que o Ricardo me tinha arranjado, pousado na mesa de centro. O ecrã iluminou o meu rosto. Olhei para a fotografia que tinha tirado a carta da Sofia, para sua caligrafia elegante a detalhar a minha destruição. Já não era apenas uma prova.
Era uma declaração de guerra. E eu tinha de escolher de que lado do campo de batalha queria estar. Ricardo tem razão, disse eu, a minha voz a soar alta no silêncio. Virei-me para Laura, os meus olhos a habituarem-se à escuridão, vendo a sua silhueta firme ao meu lado. Acabou o tempo de nos escondermos. É a altura de atacar. Laura ajudou-me a encontrar uma advogada através de um centro de apoio a mulheres chamado Nova Aurora. O nome pareceu-me um sinal. A doutora Valente não se parecia em nada com a imagem que eu tinha de uma advogada. Era uma mulher de meia idade, com cabelo curto e prateado, um olhar incisivo que parecia ver através de todas as minhas defesas e uma energia contida, como um felino prestes a saltar. O seu escritório não era luxuoso, era funcional, atulhado de processos e livros de direito, cheirava a papel e a café forte. Sente-se, Clara, disse ela, apontando para uma cadeira que parecia ter visto melhores dias. A sua voz era calma, mas com um tom de aço por baixo. Sentei-me, a sentir-me pequena e insignificante, e contei a minha história mais uma vez. Desta vez, no entanto, foi diferente. A doutora Valente parava-me ocasionalmente, não para me apressar, mas para fazer perguntas específicas, cirúrgicas. Quando ele lhe deu o primeiro hematoma que não pôde explicar como um acidente doméstico, Pons, preciso de uma data aproximada. Engoli em seco. Há 20 anos. Depois de uma festa de Natal da empresa dele. Ele disse que eu tinha embaraçado a falar com a mulher de um sócio. E as finanças? Alguma vez teve um cartão de crédito apenas em seu nome? Não. Ele sempre disse que era mais prático centralizar tudo, que eu não tinha cabeça para números. Claro que disse, murmurou ela, a anotar furiosamente num bloco de notas. A procura cá o que encontrou? Ainda tem a fotografia? Assenti, mostrando-lhe a imagem no telemóvel de Laura. Ela aproximou o zoom, os seus olhos a percorrerem o jargão legal. Doutor Mendes, leu ela em voz alta. Um pequeno sorriso, desprovido de qualquer humor, tocou-lhe os lábios. Vou divertir-me imenso com a ordem dos médicos. E com o doutor Mendes. Quando terminei, ela encostou-se na cadeira, os seus dedos a tamborilarem na secretária. Clara, o que o seu marido lhe fez chama-se abuso. Físico, emocional e financeiro. Um padrão clássico de controlo coercivo. E o que a sua filha fez é cumplicidade criminosa e uma traição inqualificável. Temos bases sólidas não só para um divórcio, mas para garantir que recebe o que lhe é devido e, possivelmente, para apresentar queixa-crime por tentativa de fraude e administração de substância nociva. A palavra divórcio pairou no ar, pesada e estranha. Era algo que eu nunca tinha considerado uma possibilidade real. Na minha geração, o casamento era para toda a vida, para o bem e para o mal. Mas o meu casamento tinha sido apenas mal, um mal que se tinha tornado gangrenoso. Ele nunca me vai dar nada, sussurrei eu, a voz embargada. Ele diz que tudo é dele, que eu não contribuí com nada. A doutora Valente sorriu, um sorriso fino e determinado. É aí que ele se engana. Vocês casaram com comunhão de adquiridos. Metade de tudo que ele construiu durante estes 45 anos é seu por direito. A caça, As empresas. os investimentos. A nossa tarefa é provar o abuso, o que nos dará uma posição mais forte na negociação. Vamos lutar para que ele não fique com nada. O processo legal foi uma guerra de trincheiras. Lento e desgastante. Alberto contratou uma firma de advogados de renome, um homem chamado Dr. Sampaio, conhecido pela sua agressividade e falta de escrúpulos. A primeira salva de tiros veio na forma de uma notificação formal entregue em casa da Laura por um oficial de justiça. Alegavam abandono do lar e instabilidade mental, solicitando uma avaliação psiquiátrica ordenada pelo tribunal. Laura rasgou a carta em dois depois de a ler. Lixo.
Táticas de intimidação, disse ela, mas eu vi a preocupação nos seus olhos. Havia noites em que eu me deitava acordada, o eco das acusações a ressoar na minha cabeça. Talvez eles tivessem razão. Talvez eu fosse apenas uma velha tola e ingrata. Numa dessas noites, saí para a sala de estar e encontrei Laura trabalhar no seu computador, a luz do ecrã a iluminar o seu rosto concentrado. Ela olhou para cima. Não consegue dormir. Abanei a cabeça. E se eles convencerem toda a gente de que sou louca? Laura fechou o portátil. Eles não vão. Porque a verdade tem uma forma de vir à superfície, Clara. E porque agora não está sozinha. Durante este tempo, comecei a redescobrir-me. Laura incentivou-me a dar pequenos passeios sozinha. Um dia, ao passar por um centro comunitário, vi um cartaz a anunciar uma aula de aguarela para seniores. A memória dos meus pincéis, guardados numa caixa no sótão da minha antiga casa, atingiu-me com uma força inesperada. Quando era jovem, antes de casar, adorava pintar. Alberto sempre tinha ridicularizado o meu passatempo inútil. Com um nó de ansiedade no estômago, entrei e inscrevi-me. A primeira aula foi aterrorizadora. As minhas mãos tremiam tanto que a água do copo se agitava. As outras mulheres, de cabelos brancos e risos fáceis, pareciam tão confiantes. Mas a professora, uma senhora amável chamada Helena, veio ter comigo. Não se preocupe com o resultado, disse ela suavemente. Apenas sinta a cor a fluir. E eu fiz isso. Mergulhei o pincel no azul ultramarino e toquei no papel. Pela primeira vez em décadas, permiti-me criar algo apenas por prazer. A pintura era horrível, uma mancha de cores lamacentas que parecia um hematoma, mas eu senti uma centelha de alegria que não sentia muito tempo. No final da aula, uma das alunas, Beatriz, uma viúva de olhos vivos, tocou-me no ombro. É a sua primeira vez? Não se preocupe. A minha primeira pintura parecia um desastre de comboio. Quer ir tomar um café? Fui. E pela primeira vez em 45 anos, tive uma conversa com uma mulher que não era uma das amigas escolhidas pelo Alberto. Finalmente, chegou o dia da mediação. Íamos encontrar-nos no escritório da doutora Valente, uma tentativa de chegar a um acordo antes de ir a tribunal. Eu estava um farrapo de nervos. Laura acompanhou-me, segurando a minha mão durante todo o caminho de carro. Lembro-te, tu és forte. Tu sobreviveste a ele durante 45 anos na casa dele. Sobrevives a ele durante 2 horas numa sala neutra, disse ela quando chegamos. Alberto e Sofia já lá estavam, sentados do outro lado de uma longa mesa de conferências de mogno polido. A sala era estéril e impessoal, com vista para os telhados cinzentos da cidade. O ar-condicionado zumbia, mas o ar parecia denso e difícil de respirar. Alberto parecia mais magro, com olheiras debaixo dos olhos, mas o seu olhar era tão arrogante como sempre. Sofia estava vestida com um fato de calças preto, severo, o cabelo preso num coque apertado. O seu rosto estava pálido e tenso. Ela não olhou para mim. Nem uma vez. O seu olhar estava fixo num ponto na parede, logo acima da minha cabeça. O advogado de Alberto, Dr. Sampaio, começou a falar. A sua voz era suave, oleosa. Ele pintou um quadro de Alberto como um marido dedicado e traído, um homem de negócios respeitado cuja esposa, infelizmente a sucumbir aos delírios da idade, o tinha abandonado inexplicavelmente. Era uma performance magistral de vitimização. O meu cliente só quer o bem-estar da sua esposa. Ele está profundamente preocupado e acredita que ela está a ser indevidamente influenciada. Depois, a doutora Valente começou a falar. Ela não levantou a voz. Apresentou calmamente os factos, como se estivesse a ler uma lista de compras. Facto: a minha cliente foi sistematicamente isolada da sua família e amigos ao longo de 4 décadas. Facto:
O meu cliente controlava totalmente o acesso da minha cliente a recursos financeiros, fornecendo-lhe uma mesada humilhante. Facto: temos registro de 12 visitas às urgências ao longo dos últimos 20 anos por ferimentos acidentais, incluindo uma clavícula partida em 2008 e queimaduras de segundo grau na mão esquerda em 2015. A cada ponto, Alberto abanava a cabeça, a murmurar mentiras ridículas. Foi então que a doutora Valente tirou um envelope pardo da sua pasta. Ela não o abriu imediatamente. Pousou no centro da mesa, um objeto inócuo que parecia sugar todo o ar da sala. Temos também cópias de certas correspondências entre o Sr. Alberto e a sua filha, Sofia, disse ela, e os seus olhos pousaram diretamente em Sofia. Correspondências que detalham um plano para declarar a minha cliente mentalmente incapaz, com a ajuda de um certo Dr. Mendes, para obter controle total do seu patrimônio. Pela primeira vez, Sofia levantou a cabeça. O pânico era uma máscara transparente no seu rosto. Ela olhou para o pai, à procura de orientação, mas ele estava demasiado ocupado a fuzilar a doutora Valente com o olhar, o rosto vermelho de fúria contida. Isso é um absurdo. Uma invenção, gritou Alberto, batendo com o punho na mesa. A minha filha nunca faria tal coisa. Ela adora a mãe. A doutora Valente não se abalou. Abriu o envelope lentamente e tirou uma única folha de papel. Não era uma cópia. Era a carta original que eu tinha guardado. Então talvez a Sofia possa explicar a sua própria caligrafia, disse a doutora Valente, a sua voz cortante. Cito: ele diz que mais 2 semanas de medicação no chá dela e ninguém questionará o diagnóstico. Quando a velha finalmente se for, seremos livres e ricos. Ponto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia ficou branca como o papel sobre a mesa. Os seus lábios moviam-se, mas não saía nenhum som. O doutor Sampaio parecia ter sido apanhado de surpresa, a sua compostura desmoronar-se. E então, aconteceu algo que eu nunca poderia ter previsto. Alberto virou-se lentamente e olhou para nossa filha. Não com amor, não com proteção, mas com o olhar frio e calculista de um homem a avaliar um peão a ser sacrificado. Ela escreveu isso, disse ele, a sua voz surpreendentemente calma. Foi tudo ideia dela. Ela tem andado a encher-me a cabeça com estas coisas há meses. Disse que tu estavas a perder a cabeça, que precisávamos de intervir. Ela manipulou-me. Eu estava cego pelo amor que tenho por ela. O som que Sofia fez foi um arquejo de ar, agudo e cheio de dor. Ela olhou para o pai, os seus olhos arregalados com uma incredulidade que rapidamente se transformou numa fúria gelada. A traição, tão familiar para mim, estava agora a ser servida a ela, pelo mesmo homem, na minha frente. Você! Sussurrou ela, a voz a tremer. Você está a culpar-me a mim? Eu sou a vítima aqui, insistiu Alberto, a sua voz a ganhar um tom de histeria. Vítima de uma esposa senil e de uma filha ambiciosa e manipuladora. A doutora Valente inclinou-se para a frente. Então, o senhor admite que as cartas são genuínas, apenas contesta a autoria do plano? Alberto abriu a boca, mas percebeu a armadilha. Tinha acabado de validar a nossa prova mais forte. Sofia levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Ela não estava a olhar para mim ou para os advogados. Os seus olhos, cheios de um ódio puro e destilado, estavam cravados no rosto do pai. Eu protegi-o, disse ela, a voz baixa e venenosa, cada palavra um golpe. Eu menti por si. Eu planeei por si. Eu ia deitar a minha própria mãe fora por si. Ela deu um passo em direção a ele, contornando a mesa. E você atira-me aos lobos para salvar a sua pele miserável. Sofia, senta-te, ordenou o doutor Sampaio, alarmado. Mas ela ignorou-o, parou em frente a Alberto. A mãe pode ter sido a sua vítima durante 45 anos, mas eu fui a sua criação. E os monstros sempre se viram contra o seu criador. Com isso,
Ela virou-se e saiu da sala de conferências. Não correu. Caminhou com uma dignidade assustadora, a sua espinha direita como uma haste de ferro. O som da porta fechar-se atrás dela foi como um tiro. Alberto ficou ali, boquiaberto, a aliança deles feita em pedaços diante dos meus olhos. E eu, pela primeira vez, não senti dor ao olhar para ele. Não senti medo. Senti apenas o vazio frio de quem observa a justiça, feia e brutal, finalmente a ser feita. A guerra estava longe de ter acabado, mas eu tinha acabado de assistir à queda do seu general mais leal, derrubado não por mim, mas pelo próprio rei a quem ela servia. Essas cartas foram roubadas. São propriedade privada, berrou Alberto, esmurrando a mesa com o punho fechado. O verniz de mogno estremeceu sob o impacto. O seu advogado, o doutor Sampaio, pousou uma mão apaziguadora no seu braço, murmurando algo inaudível, mas era tarde demais. A sua fachada de homem calmo e razoável tinha se desintegrado, revelando a fúria bruta por baixo. Foi então que eu falei. A minha voz não se alterou, não subiu de tom. Era um som nivelado e frio que cortou a tensão na sala como um bisturi. Sophia. Ela estremeceu ao ouvir o seu nome, um espasmo violento que percorreu o seu corpo. Estava a olhar para suas mãos, entrelaçadas com tanta força sobre a mesa que os nós dos dedos estavam brancos. Olha para mim. O comando não foi alto, mas era inabalável. Hesitante, como se os músculos do seu pescoço estivessem a lutar contra sua vontade, ela virou o rosto na minha direção. Os seus olhos, os mesmos olhos que eu beijara de boa noite durante 20 anos, estavam cheios de uma mistura tóxica de medo e desafio. Eu amei-te mais do que a minha própria vida, continuei eu, cada palavra deliberada, sem um pingo de tremor. Eu aguentei tudo por ti. Cada humilhação, cada porta fechada com força, cada silêncio que gelava a casa. Pensei que te estava a proteger, a dar-te uma vida estável, um escudo contra a tempestade que era o teu pai. Mas estava errada. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar na sala silenciosa. Eu não te estava a proteger. Estava a ensinar-te uma lição terrível. Estava a ensinar-te a aceitar a crueldade como normal, a confundir poder com amor. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e silenciosas, mas a minha voz não vacilou. E por isso, peço-te perdão. Mas só quero saber uma coisa. Por quê, Sophia? Por que ajudar o teu carrasco a afiar a faca para as costas da tua mãe? A sua resposta, quando veio, foi um sussurro partido, quase inaudível. Eu não sei. Mas depois ela desviou o olhar de mim e fixou no pai. E algo no seu rosto mudou. A fragilidade evaporou-se, substituída por uma raiva amarga que torceu os seus lábios. Ele disse que tu já não o amavas. Que estava sempre cansada, sempre triste, uma sombra na casa. Ele disse que precisava de alguém que o compreendesse, que visse a sua grandeza. Alguém que o amasse de verdade. A sua voz subiu de tom, ganhando uma força histérica, acusadora. Tu nunca o enfrentaste. Nunca. Deixaste-o tratar-te daquela maneira, como se fosses um objeto partido. Eras fraca. Eu via o desprezo nos olhos dele quando ele olhava para ti. E eu jurei a mim mesma que ele nunca olharia para mim dessa maneira. Eu não sou fraca como tu. As suas palavras atingiram-me, não como um golpe, mas como o clique final de um cofre abrir-se, revelando seu conteúdo vazio e apodrecido. Não era apenas a traição que doía, era o desprezo. O desprezo pela mesma dor que ela me tinha visto suportar durante toda a sua vida, a dor que eu tinha engolido para que ela pudesse ter vestidos bonitos e aulas de equitação. Naquele momento, o amor incondicional que eu sentia por ela, um amor que tinha sobrevivido a tudo, finalmente quebrou-se. Não houve som, apenas uma fissura silenciosa e irreparável no centro do meu ser. Foi substituído por uma tristeza imensa e oca. Eu não tinha perdido apenas o marido,
Eu tinha perdido a minha filha para o monstro que eu mesma tinha ajudado a alimentar com o meu silêncio. Alberto, vendo a sua filha confessar a conspiração, interveio, não para defender, mas para se salvar. Ela está claramente perturbada. Está a inventar histórias. Ela sempre teve uma imaginação fértil, sempre foi dramática. A doutora Valente inclinou-se para a frente, o seu rosto uma máscara de calma predatória. Então, o senhor admite que as cartas são genuínas, escritas pela sua filha, mas afirma que o conteúdo é ficcional? Alberto abriu a boca, mas percebeu a armadilha. Tinha acabado de validar a nossa prova mais forte, atirando a sua própria filha para debaixo do autocarro. Sofia olhou para o pai, os seus olhos arregalados com uma incredulidade que rapidamente se transformou numa fúria gelada. A traição, tão familiar para mim, estava agora a ser servida a ela, pelo mesmo homem, na minha frente. Você! Sussurrou ela, a voz a tremer de raiva. Você está a culpar-me a mim? Eu sou a vítima aqui, insistiu Alberto, a sua voz a ganhar um tom de histeria. Vítima de uma esposa senil e de uma filha ambiciosa e manipuladora. Sofia levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Os seus olhos, cheios de um ódio puro e destilado, estavam cravados no rosto do pai. Eu protegi-o, disse ela, a voz baixa e venenosa. Eu menti por si. Eu planeei por si. Eu ia deitar a minha própria mãe fora por si. Ela deu um passo em direção a ele, contornando a mesa. E você atira-me aos lobos para salvar a sua pele miserável. Com isso, ela virou-se e saiu da sala de conferências. Não correu. Caminhou com uma dignidade assustadora, a sua espinha direita como uma haste de ferro. O som da porta a fechar-se atrás dela foi como um tiro. O desabafo da Sofia foi o ponto de viragem. A admissão dela, juntamente com as cartas, demoliu a defesa de Alberto. O divórcio foi finalizado 3 meses depois, um processo brutal de contabilidade forense e táticas de intimidação falhadas. A doutora Valente foi implacável. Descobriu contas offshore, propriedades escondidas sob nomes de empresas de fachada. No final, o acordo foi muito para além do que eu esperava. Consegui a venda forçada da casa e mais de metade dos bens líquidos. Era o suficiente para garantir que eu nunca mais teria de depender de ninguém. No dia em que assinei os papéis finais, a minha mão não tremeu. Senti um peso a ser levantado dos meus ombros, um peso que eu carregava há tanto tempo que se tinha tornado parte de mim. Quando saí do escritório da advogada para a rua, o sol estava a brilhar com uma intensidade quase dolorosa. Respirei fundo e, pela primeira vez, o futuro não me pareceu um abismo assustador, mas sim uma página em branco. Com a ajuda da Laura, encontrei um pequeno apartamento numa parte tranquila da cidade. Tinha 2 quartos e uma varanda que apanhava o sol da manhã, com vista para as copas de umas tilhas. A primeira coisa que fiz, antes mesmo de desempacotar as poucas caixas que tinha, foi ir a um viveiro. Comprei terra, vasos de terracota e um vaso de gerânios vermelhos e escarlates. Vê-los florescer na minha varanda, uma mancha de cor vibrante contra o betão, trazia-me uma alegria simples e pura. Mobiliei o meu novo lar com peças de segunda mão, cada uma escolhida por mim numa caça ao tesouro por lojas de caridade e mercados de velharias. Uma poltrona de veludo verde, gasta mas incrivelmente confortável. Uma estante de madeira maciça que enchi com livros. Uma mesa de cozinha de madeira tosca que lixei e envernizei eu mesma, sentindo a textura da madeira sob os meus dedos. Não havia nada ali que me lembrasse da minha vida antiga. Pintei as paredes de um amarelo pálido e pendurei as minhas aguarelas, que melhoravam a cada semana. A minha casa era o meu santuário, um lugar onde o único som era o da minha respiração e o zumbido suave da cidade lá fora. A minha vida tornou-se pequena, mas rica. Juntei-me a um clube de leitura na biblioteca local, onde discuti apaixonadamente sobre personagens de ficção com mulheres que rapidamente se tornaram amigas.
Fiz amizade com a Beatriz da minha aula de aguarela, uma viúva de olhos vivos e um humor irreverente. Comecei a fazer voluntariado numa sopa de caridade 2 vezes por semana, a servir refeições a pessoas cujas histórias faziam os meus próprios problemas parecerem insignificantes. Descobri que tinha uma capacidade de ouvir, de oferecer uma palavra de conforto sem julgamento. As pessoas confiavam em mim. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me valorizada não pelo que fazia para os outros, mas por quem eu era. Cerca de 1 ano depois de me ter mudado, recebi uma carta. O envelope era barato, o selo estava torto. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era da Sofia. Durante muito tempo, fiquei a olhar para o envelope, pousado na minha mesa de cozinha, com o coração a bater um ritmo pesado e irregular. Uma parte de mim queria rasgá-lo, deitá-lo fora sem ler, proteger a paz que eu tinha construído com tanto esforço. Outra parte, a parte da mãe que nunca morre completamente, precisava de saber. Finalmente, com os dedos a tremerem ligeiramente, abri-o. A carta era curta, as palavras apressadas e manchadas em alguns sítios, como se tivessem sido tocadas por lágrimas. Sofia escreveu que Alberto a tinha expulsado de casa poucos meses depois do divórcio. Ele tinha encontrado uma mulher mais nova, uma modelo, e disse a Sofia que ela era um lembrete de um erro dispendioso e tão inútil como a sua mãe. Ela estava a viver num pequeno apartamento num bairro degradado, a trabalhar num emprego de telemarketing que odiava. A carta não continha um pedido de desculpas, não diretamente. A palavra desculpa não estava lá, mas estava cheia de uma amargura e solidão que era um espelho distorcido da minha própria vida antiga. Ele olha para mim com o mesmo desprezo com que olhava para ti, escreveu ela. Quando estou a servir-lhe o jantar, e não está exatamente como ele gosta, eu vejo nos olhos dele o mesmo olhar. Agora eu compreendo, escreveu ela na última linha. Agora eu compreendo como te sentias. Dobrei a carta cuidadosamente ao longo dos seus vincos e guardei-a numa pequena caixa de madeira onde guardava coisas sem lugar. As suas palavras não me trouxeram satisfação, nenhuma sensação de vitória ou de eu bem te avisei. Apenas uma tristeza profunda e cinzenta pela vida que a minha filha tinha escolhido e pelo ciclo de dor que Alberto continuava a perpetuar, como uma doença. Mas a sua dor já não era minha. O seu caos já não era minha responsabilidade. Eu tinha chorado todas as lágrimas que tinha por ela. Naquela tarde, fui para minha aula de aguarela. O cheiro a terebintina e a tinta encheu-me os pulmões, um aroma familiar e reconfortante. Beatriz sorriu para mim do seu cavalete. Pronta para criar uma obra-prima, Clara? Sentei-me em frente à minha tela em branco, mergulhei o pincel num copo de água limpa e depois na tinta azul celeste. Comecei a pintar o céu. Não um céu tempestuoso e cinzento, mas um céu vasto, claro e cheio de possibilidades. O que estás a pintar hoje? Perguntou-me a Beatriz, inclinando-se para ver. E enquanto pintava, eu sorri. Era um sorriso genuíno, que vinha do fundo de uma alma que, contra todas as probabilidades, tinha aprendido a curar-se. O começo, respondi-lhe. Estou a pintar o começo.